Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou em que momento da sua existência o ser humano recebe espírito, alma e corpo, e também se a nossa consciência já existia em algum lugar antes de virmos ao mundo. A resposta é que nós somos gerados, espírito, alma e corpo, no momento da concepção. Um embrião é espírito, alma e corpo. E se não fosse assim, o Espírito Santo nunca teria se referido a Jesus no ventre de Maria como um ser cuja existência foi prevista pelo profeta Isaías como uma existência em duas etapas, dentro e fora do ventre. Isaías escreveu assim: eis que a Virgem, primeiro, conceberá, e segundo, dará à luz um filho. Isaías 7,14. Foi concebido? Então já é um ser humano, só falta nascer. É um erro achar que nós poderíamos existir como ser integral, tendo apenas espírito e alma. É certo que a morte nos coloca numa condição de separação entre o corpo, que é sepultado, e o espírito e a alma, que ficam numa condição chamada Hades, na Bíblia. Mas isso é um estado transitório. O Hades é a separação do corpo, da alma e do espírito. Apesar de o salvo já poder desfrutar da presença de Cristo no paraíso, como Jesus prometeu ao malfeitor convertido na cruz, a obra ainda não estaria completa sem o corpo. Caso contrário, não haveria necessidade de ressurreição, pois de qualquer modo os que partiram para estar com Cristo já estariam desfrutando da presença dele no céu. Mas não é assim. Deus considera como integral o ser humano, formado por espírito, alma e corpo. Lembre-se de que quando Adão foi criado, Deus fez primeiro o corpo de barro, para depois soprar nele vida, e então aquele corpo passou a ter um espírito e a ser alma vivente. Mas este exemplo não se aplica a nós hoje, porque nós não fomos feitos de barro. O início da nossa existência se deu no ventre de nossa mãe, com um corpo material, mesmo que apenas um punhado de células, porém já desfrutando de vida, portanto, tendo espírito e alma dentro de si. A nossa consciência não estava em nenhum lugar antes do nosso corpo ser formado, porque nem consciência nós tínhamos, pois não existíamos. Pensar diferente é abraçar as filosofias orientais, como as que ensinam a reencarnação, a pré-existência do ser humano. O único ser com pré-existência é Jesus, por ser Deus. Nesse caso, ele já existia eternamente, antes de se fazer carne e habitar no mundo. Mas eu volto a insistir que Deus considera o ser humano um ser integral formado por espírito, alma e corpo. E pode se referir a cada uma dessas partes, a qualquer uma dessas partes, como sendo representativa do ser humano como um todo. Por exemplo, a palavra de Deus identifica o corpo morto de Estevão como sendo o próprio Estevão, que estava sendo sepultado, embora saibamos que naquele momento o espírito e alma de Estevão já estavam no céu com Cristo. Veja a passagem. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Atos 7, 59 a 60 e Atos 8, versículo 2. Era Estevão que estava com Jesus e era Estevão que estava sepultado. Isso responde também à pergunta que alguns fazem, indagando a razão de precisarmos ser transformados ou ressuscitados, se já estaríamos com Cristo assim que partirmos daqui. A resposta é que faltaria nosso corpo tangível, como o que Jesus tem agora no céu, como um homem de carne e ossos. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 49 e 50. Repare que diz carne e sangue, e não carne e ossos, que é como está o corpo ressuscitado de Jesus. E eles, espantados e atemorizados,
pensavam que viam algum espírito, e ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Lucas 24, 37 a 40. Então Paulo continua explicando o que acontecerá com os salvos. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 49 a 53. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é agora no céu, o veremos. 1 João 3, versículo 2. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.